Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar dos crimes funcionais. São aqueles que o Código Penal chama de crimes de responsabilidade praticados por funcionários públicos. Agora, na realidade, não é correto dizer crime de responsabilidade de funcionários públicos. Primeiro porque crimes de responsabilidade exigem conotação político-administrativa e, na maioria das vezes, não são condutas criminosas, e sim infrações com sanções administrativas. Então, na realidade, o que a gente vai estudar é crimes praticados por funcionários públicos. Agora, quais são os requisitos para os crimes funcionais? 3 são os requisitos. Primeiro deles, o crime precisa ser praticado por funcionário público. Segundo deles, o funcionário público precisa estar no exercício da função pública ou ao menos praticar o crime invocando esta função pública. E o terceiro requisito é um dos crimes praticados contra o interesse da administração pública em geral, que são aqueles dispostos entre os artigos 312 e 326 do Código Penal. Vamos então tratar do conceito de funcionário público. Código Penal, artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Como vimos, no artigo 327 o legislador nos conceitua funcionário público. E lá ele diz, considera-se funcionário público para os efeitos desta lei, ou seja, do Código Penal, todo o agente que exerça cargo, emprego ou função pública, ainda que de forma transitória e sem remuneração. É importante a observação para os efeitos desta lei, porque em outras leis também tem conceito de funcionário público, como por exemplo na Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 4898 de 65, e no Código Eleitoral, Lei 4737 também de 65. Nesses casos, o agente público poderá também praticar crimes, também crimes funcionais, mas vai incorrer na sua respectiva lei. Então, aqui é um conceito extremamente amplo, porque quando fala funcionário público, nós lembramos daquele sujeito que é concursado, que tem preenchidos todos os requisitos do edital de um concurso público, que é a lei do concurso, e aí ele passa por uma série de etapas até que chega no momento da posse, se tornando funcionário público. Então, poderíamos citar, para fins do Poder Judiciário, por exemplo, o juiz, o escrivão, o oficial escrevente, oficial ajudante, juiz federal, no Ministério Público, todos os servidores do Ministério Público, promotor de justiça, procurador de justiça, representante na área federal também, na polícia, inspetor, investigador, escrivão, delegado, no magistério, os professores, agora, os tabeliões também em cartórios, mas nós temos aquelas pessoas que não são funcionárias públicas em função do concurso, mas sim de forma transitória e sem remuneração. Podemos dar como exemplo os jurados, aqueles 7 cidadãos que compõem o conselho de sentença que vão julgar os crimes dolosos contra a vida. Por exemplo, um homicídio qualificado. Ele é considerado funcionário público enquanto estiver exercendo a função pública de julgar. E é de forma transitória, porque normalmente o júri demora de 12 a 14 horas, em média, e também sem remuneração. Agora, além destes casos, a lei equipara a funcionário público no seu parágrafo 1º. Vamos a este conceito. Código Penal, artigo 327, parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função
em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Como vimos, o legislador equiparou dizendo que todo aquele servidor de uma entidade paraestatal é considerado funcionário público. Agora, paraestatal em sentido lato, em sentido amplo, a ideia é sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público, todas as modalidades, inclusive as autarquias. Então, estes servidores são considerados funcionários públicos, nos mesmos moldes daqueles empregados, ou seja, que estão sob o regime de CLT, contratados por empresas particulares que prestam serviços de atividade típica da administração pública. Agora, não é qualquer empregado, conforme diz a doutrina, somente para aquelas empresas particulares prestadoras ou concessionárias de serviços públicos típicos. Por exemplo, saúde, por exemplo, educação. Temos também nesse artigo 327, no parágrafo 2º, uma causa especial de aumento de pena. Vamos a ela. Código Penal, artigo 327, parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. O legislador aumenta a pena da terça parte em algumas situações. Por exemplo, se o funcionário público exerce cargo em comissão, popularmente chamado de cargo de confiança, ou se ele exerce uma função diretiva ou de assessoramento direto destas empresas. Neste caso, logicamente, mais exemplar ainda precisa ser a conduta do agente, em função da confiança que o poder público colocou nele. Por isso, aumenta a pena de 1/3. Conforme vimos, para ser funcionário público precisa ser um cidadão exemplar. Há uma série de exigências para que a gente represente a administração pública, porque ela precisa ser proba, legítima, transparente e impessoal. Como ela é imaterial, que a gente não toca na administração pública, ela se concretiza, se materializa no funcionário público. E é exatamente por isso que ele deve ter conduta limpa, transparente e ilibada. Quando ele vem a praticar alguma conduta prevista no Código Penal contra o interesse da administração pública, estando ele no exercício da função, ou ao menos invocando a sua função pública, vai responder pelos crimes ali previstos. Agora, o questionamento é, um particular pode responder por crime funcional? Por que se faz esse questionamento? Porque estamos tratando de crimes próprios. São crimes que o tipo penal exige do sujeito ativo a função pública. Ele precisa ser funcionário público. E o particular pode responder então? Pode, desde que ele atue em concurso de pessoas com um funcionário público. E mais, sabendo que esta pessoa, que o seu comparsa, é funcionário público e está no exercício da função. Neste caso, vai haver a incidência do artigo 30 do Código Penal, que é o que trata do concurso de pessoas. E lá nos ensina que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elas forem elementares do crime. E a característica, a circunstância funcionário público é, além de pessoal, elementar. Portanto, se estende ao particular. E por ficção jurídica do artigo 30, o particular passa a ser funcionário público. E, como tal, poderá responder, por exemplo, pelo crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal. Código Penal, artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa.
Como vimos, o crime de peculato descrito no caput do artigo 312 é o chamado peculato tipo ou peculato próprio. Vamos ao seu tipo objetivo. Aqui diz a lei, apropriar-se o funcionário público de bem público ou de bem particular de que tenha posse em razão do cargo. Ou seja, o que se protege é a moralidade da administração pública. Além disso, logicamente, o patrimônio público e, como tal, o patrimônio do particular que está sob a vigilância da administração pública. Temos aqui no caput do 312 duas condutas, dois verbos nucleares do tipo. Temos primeiro o peculato apropriação e depois o peculato desvio. Vamos ao peculato apropriação. No peculato apropriação, a intenção do agente é pegar a coisa para si e não mais devolver. É o chamado animus rem habendi, intenção de definitividade. Ou seja, ele vai pegar aquele bem público que ele tem na sua posse e não vai mais devolver. Agora, o que é objeto material do crime de peculato apropriação? A lei é taxativa. Podem ser bens públicos ou mesmo bens particulares que estão sob a custódia da administração pública ou qualquer outro bem móvel. Por exemplo, bens públicos. Se estivéssemos em uma escola pública, computador, quadro, cadeiras, classes, ar-condicionado, qualquer bem. Numa prefeitura, todo o patrimônio móvel, ou seja, aquele passível de transporte, é considerado bem móvel. Os bens de particular são aqueles que, por exemplo, foram apreendidos pela polícia em um assalto. Um crime de roubo. Foi levado o veículo da vítima, a polícia prende o criminoso, apreende o veículo e ele está sob a custódia da administração pública. Se este bem ou partes dele, como aparelho de CD, DVD, rodas, bancos, qualquer acessório, for subtraído, for apropriado por parte de um agente policial, por exemplo, vai responder por peculato apropriação. E também o legislador colocou ou qualquer outro bem móvel, ou seja, qualquer bem que tenha valor patrimonial. Porque a ideia é se apropriar de um bem com a intenção de não mais devolver. Aqui, o sujeito passivo é imediato o Estado e de forma imediata, por exemplo, o particular, que foi vítima também de uma apropriação indevidamente. É previsto o peculato de uso no Código Penal? Por que essa indagação? Porque, na realidade, a intenção do agente é de definitividade, de não mais devolver a coisa apropriada. Então, se um agente policial, por exemplo, ou qualquer servidor da administração pública municipal, pega um veículo do patrimônio público e vai no horário de expediente para um motel namorar, pergunta-se, isto é crime de peculato? Não é crime de peculato, porque o agente não tinha a intenção de se apropriar de forma definitiva do bem. Aqui é mera desídia funcional, ou seja, infração administrativa, mas não há o crime. Por quê? No Código Penal não há previsão para o peculato de uso. A ideia é apropriar-se. Agora, existe o peculato de uso praticado por prefeito, no Decreto-Lei 201 de 1967, mais especificamente no artigo 1º, inciso 2. E o peculato desvio, também previsto no artigo 312, mas agora na sua parte final. É quando o legislador diz ou desviar em proveito próprio ou alheio. Aqui, na realidade, é desencaminhar, não dar o destino previsto para aquele bem. Vamos imaginar o sujeito que, meio mal de saúde, já aposentado, tem uma enorme biblioteca de livros jurídicos. Ele resolve doar ao município. Só que, em vez do secretário da Educação enumerar os livros, arrolando todos eles,
e inserir no patrimônio público, ele pensa, tem um filho que está na faculdade, daqui um pouco vai precisar de determinados livros, de 15 mil, se eu pegar 150 ou 200 para o meu filho, não vai haver nenhum problema. O que ele faz? Ele desvia a finalidade deste bem em proveito próprio ou de terceiro, desde que seja uma pessoa determinada. Nesse caso, o seu filho vai responder pelo peculato desvio. Observação importante é que esse desvio exige-se uma intenção, um elemento subjetivo específico, que é em proveito próprio ou alheio. Porque se estivermos tratando de desvio em proveito da coletividade, vai haver o crime do artigo 315 do Código Penal, e não o peculato desvio. Como naquele caso, onde tinha uma verba do município para a construção de um ginásio de esportes, e na realidade o secretário de Educação opta por construir uma praça para lazer da coletividade. Responde pelo artigo do 315 e não por esse que estamos estudando agora. Pergunta-se: há necessidade de perícia para a comprovação do crime de peculato? Na realidade, a doutrina diz, se é crime que deixa vestígio, está lá no artigo 158 do Código de Processo Penal a necessidade da elaboração de um exame pericial. Mas os tribunais superiores, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, entendem que não há a necessidade da prova pericial neste caso. Por quê? Porque a apropriação ou o desvio podem ser comprovados de uma série de formas. Por exemplo, através de um procedimento administrativo disciplinar, através de prova documental ou até mesmo através de prova testemunhal. Portanto, é prescindível, desnecessária a prova pericial para a demonstração da ocorrência do delito. Vamos então à consumação e tentativa. Se dá com a prática do verbo, ou seja, com a apropriação ou com o desvio, desde que tenha ânimos de definitividade, de permanência, de não mais devolver a coisa. A tentativa é admissível, mas de difícil ocorrência. Mas, por tratarmos de crime plurissubsistentes, que pode haver o desdobramento de atos, em tese é possível. Vamos agora ao peculato impróprio, também chamado pela doutrina de peculato furto. Código Penal, artigo 312, parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Por que peculato furto? Qual é a diferença entre o crime de furto e o crime de peculato furto? Peculato furto porque o verbo é subtrair. O mesmo que está escrito lá no artigo 155, quando o legislador trata do crime de furto. E não podemos esquecer que subtrair sempre exige vigilância por parte da vítima. E é exatamente aqui a primeira diferença. Porque, na realidade, aqui é crime praticado por funcionário público no exercício da sua função pública, ou ao menos a invocando. Só que o crime é contra bem público ou particular, mas ele não está na posse desses bens. Se ele tivesse na posse, seria o peculato próprio do caput, e ele não está. Então, peculato impróprio e peculato furto porque ele subtrai esse bem. Com isso, a gente percebe aquele exemplo de um policial, ele tem acesso na delegacia que ele atua. Agora, em outros setores, vai ser facilitado o seu caminho, o seu acesso. Se ele se aproveita dessa situação e subtrai um bem público, e ele está no exercício da função pública, vai responder pelo crime de peculato furto, e não pelo crime de furto. Agora, se ele não está no exercício da função pública, por exemplo, responde por furto. Eis a diferença. Agora, pergunta-se, aqui há apropriação ou há desvio ou há subtração? Na realidade, o peculato aqui exige a subtração, mas também de forma definitiva.
também é um crime doloso. Ele tem a intenção de não mais devolver a coisa. Aqui ainda estamos no peculato doloso. Ou ele subtrai, ou ele concorre para que outrem faça esta subtração. Por isso, peculato, subtração, peculato, furto. Mas, no parágrafo 2º, nós temos o peculato culposo. Código Penal, artigo 312, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Onde o agente público não tem a intenção de lesar o patrimônio público ou particular que está sob a guarda da administração pública. Mas o funcionário, culposamente, ele não observa o dever objetivo de cuidado na defesa do patrimônio público. E daí, de forma descuidada, ele, por exemplo, deixa a porta da empresa pública aberta ou da entidade pública onde ele atua e alguém entra e subtrai um computador. Pergunta-se, este funcionário público vai responder pelo peculato do caput, pelo peculato do parágrafo 1º ou pelo peculato culposo? E o particular que subtraiu o computador responde por qual crime? Aqui, pelo descuido funcional, pelo desvio da fidelidade com a defesa do patrimônio público, ele agiu culposamente, peculato culposo. Pena bem mais branda. E aquele particular não tem nenhuma vinculação psicológica com a gente, portanto vai responder pelo crime dele, ou seja, crime de furto do artigo 155 do Código Penal. Causa de extinção da punibilidade ou redução da pena é o que prevê o parágrafo 3º do artigo 312. Código Penal, artigo 312, parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Como vimos, o parágrafo é claro. Este benefício para o infrator é somente quando se tratar de peculato culposo. Não há a diminuição nem a isenção da pena para o peculato doloso. Agora, para que receba o benefício, é imprescindível a reparação do dano. Se o agente público, se o autor do peculato culposo reparar o dano antes de transitar em julgado uma sentença condenatória, o juiz vai extinguir a punibilidade. Porém, se a reparação do dano for posterior ao trânsito em julgado, a pena será diminuída de metade. E neste caso, a diminuição será feita pelo juízo da execução penal. Passamos agora, então, ao estudo do crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal. Código Penal, artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. O crime de concussão, nós temos o verbo exigir. Qual a conduta do agente, então? A conduta é dolosa. Ele, no exercício da função, ou até mesmo fora dela, como, por exemplo, em suspensão ou em férias, licença, mas invocando a função pública, ele exige vantagem indevida para si ou para outrem. Neste caso, ele vai responder pelo crime de concussão. Qual é o exemplo? Um delegado de polícia prende o sujeito em flagrante com tráfico de drogas e diz para ele: olha aqui, malandro, tá ligado? 10 quilos de cocaína não é a primeira vez que eu te pego, então vou te dizer, tu sabe que se eu te autuar, é crime equiparado a hediondo, tu vai ficar o processo todo preso e tu tá ferrado. Então assim, 10 quilos, tu me dá 10 mil reais e eu faço de conta que não vi. Do contrário, eu vou precisar usar a força do Estado. Isto é crime de concussão. Ele está exigindo, intimidando, coagindo, usando o poder estatal para obter para si ou para outra vantagem indevida. Esta vantagem precisa ser, conforme a doutrina e a jurisprudência, vantagem econômica.
Mas, e a consumação e a tentativa deste crime de concussão? Se dá com a exigência ou quando ele recebe o dinheiro desta pessoa de quem ele exigiu? Estamos tratando de crime de consumação formal ou consumação antecipada. É muito difícil de comprovar, mas se dá com a prática do verbo, com a exigência. Ou seja, no momento que o delegado usou a força do império, exigindo dinheiro, exigindo a vantagem indevida, o crime se consumou. Ainda que a vítima, o particular, não dê e não ceda à vontade do autor. Mas, caso ele venha a ceder, isto daí vai ser crime exaurido. Só que o juiz lá, no momento da sentença, quando condenar o autor, como consequências do crime do artigo 159 do Código Penal, na primeira fase do cálculo da pena, na pena base, vai aumentar um pouquinho a pena, tirando do mínimo, porque na realidade o funcionário público acabou, mesmo que de forma exaurida, recebendo o dinheiro. A tentativa é possível? Sim, em tese sim, quando são atos plurissubsistentes, ou se fosse, por exemplo, uma concussão por escrito. Mas na prática é muito difícil. Qual seria o delegado que iria praticar essa conduta na modalidade escrita? Vamos combinar, é muito difícil de ocorrer. Agora, nós passamos ao parágrafo 1º que trata do crime de excesso de exação. Código Penal, artigo 316, parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Como vimos, excesso de exação. Exação é cobrança. Então, excesso na cobrança do tributo ou contribuição social. Se este tributo ou esta contribuição for indevida, por exemplo, já foi paga, ou o valor cobrado, exigido, como diz o verbo, for acima do que realmente ele deve, neste caso, seja por dolo direto, quando sabe ser indevido, ou por dolo eventual, deveria saber, estará em excesso de exação o agente. Na mesma forma, quando ele usa meios vexatórios, que vão constranger, envergonhar a vítima na cobrança desse tributo ou desta contribuição social. Incide no artigo 316, parágrafo 1º. Agora eu pergunto, qual é a diferença deste crime para aquele previsto no artigo 3º, inciso 2, da Lei 8.137 de 90? Lei 8.137 de 1990, artigo 3º. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal, título 11, capítulo 1. Inciso 2º. Exigir, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Como vimos, a lei prevê exigir, solicitar ou receber vantagem indevida para si ou para outrem, para deixar de lançar tributos ou contribuições fiscais ou cobrá-las parcialmente. Então, quem faz este lançamento? Somente o fiscal de tributos. Portanto, a diferença maior que se dá entre o excesso de exação do artigo 316, parágrafo 1º, e do crime que estamos analisando, é que este é crime próprio, só pode ser praticado por fiscal de tributos. Agora, vamos ao excesso de exação na modalidade qualificada prevista no artigo 316, no seu parágrafo 2º.
Código Penal, artigo 316, parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vimos que, se ele cobra, exige indevidamente ou cobra de meio vexatório, é o excesso de exação. Agora, se além disso ele ainda fica em proveito próprio ou alheio com esse valor que ele recebeu para colocar nos cofres públicos, a pena será a do parágrafo 2º, ou seja, reclusão de 2 a 12 anos. Não por coincidência, exatamente a mesma pena do crime de peculato, do artigo 312. Passamos agora, então, ao crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal. Código Penal, artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Como vimos, temos 3 verbos aqui no crime de corrupção passiva. O primeiro é solicitar, o segundo é receber e o terceiro é aceitar promessa. Do quê? De obtenção de vantagem indevida. Qual a diferença maior aqui entre o crime de concussão e o crime de corrupção passiva? Na realidade, no crime de concussão, o verbo é exigir, há a intimidação por parte do autor em relação à vítima. Aqui, o primeiro verbo é solicitar. Portanto, é outra a conduta do agente. Na realidade, não há o uso da força, e sim um mero pedido. Portanto, a vítima pode vir a se negar. Não tem a intimidação, não tem a ameaça. Além disso, existem outras 2 condutas, que é receber, ou seja, o agente recebe uma vantagem indevida, também econômica, ou ele aceita a promessa da vantagem indevida. Com isso, pergunta-se, quem pode ser sujeito do crime de corrupção passiva? O sujeito ativo é o funcionário público, que, como nós vimos, também pode ser praticado em concurso de pessoas com um particular. E o sujeito passivo é, primeiro, o Estado, mas também a vítima, aquele de quem se solicitou, recebeu ou aceitou a promessa. Com isso, eu pergunto o seguinte: esta pessoa, o sujeito passivo particular, pode ou não incorrer em crime também de corrupção ativa? Vamos imaginar a seguinte situação: o caminhoneiro é abordado numa rodovia federal, o policial rodoviário diz para ele: documentos do veículo e habilitação, por favor. Ele, sem dúvida alguma, coloca entre os documentos uma nota de R$50. Por quê? Porque ele sabe que estava em excesso de velocidade, excesso de carga, cheio de infrações. O que ele faz então? Oferece vantagem indevida ao policial. Este policial analisa a documentação, disfarça, vai na frente do veículo, olha para um lado, olha para o outro, vê que está tudo ok e diz: boa viagem para o senhor, tudo ok. Entrega a documentação e embolsa o dinheiro. Pergunta-se, quem vai responder por qual crime? O particular pelo crime de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal. Ofereceu vantagem indevida. De outra sorte, o funcionário público, corrupção passiva, porque recebeu vantagem indevida. Agora, se nós estivéssemos no mesmo exemplo, só que na realidade o funcionário público, o policial, dissesse: olha, amigão, tudo irregular, velocidade, excesso de carga, a carga está mal colocada, os pneus estão com excesso de uso, tu estás em total excesso, e excesso ilegal. O que eu vou fazer? Vou precisar apreender o veículo, sanção administrativa, apreensão da carteira, uma série de infrações. Agora, a gente pode resolver de outra forma. Tens alguma dica? Isto é o quê? Uma mera insinuação? Sutil? Não. Isto é solicitação. Portanto, corrupção passiva por parte do funcionário público, porque solicitou vantagem indevida.
E o particular responde por alguma coisa? Na realidade não, porque ele foi vítima do crime de corrupção passiva. Se, no mesmo exemplo, ao ser abordado pelo policial, o particular tivesse dito para ele: olha, amigão, vamos fazer o seguinte, quem sabe então, na semana que vem, tu sabe que eu passo aqui, eu te dou um dinheirinho para a cervejinha. Corrupção ativa, prometeu vantagem indevida. Se o funcionário público aceitar, corrupção passiva, aceitou a promessa de vantagem indevida. Quando se dá a consumação, é consumação formal, ou seja, praticada a solicitação, o recebimento ou a aceitação da promessa, está consumado. Admite tentativa? Em tese sim, mas é de difícil configuração. Mas se fosse por escrito, sem dúvida, estaria perfectibilizada a modalidade tentada. Questão importantíssima é possível a bilateralidade entre corrupção ativa e passiva e entre corrupção ativa e concussão? Entre corrupção ativa e passiva, sim. Entre corrupção ativa e concussão, não. Por quê? Porque a corrupção ativa, a iniciativa é do particular, que oferece ou promete vantagem indevida. Com a corrupção passiva, sim, porque o funcionário público aceita a promessa ou recebe esta vantagem. Agora, corrupção ativa e concussão, não. Por quê? Porque a iniciativa precisa ser do funcionário público lá quando ele exige. E como ficaria com a corrupção ativa, que a iniciativa também é do particular? Com isso, nós percebemos que é possível ao mesmo tempo o particular responder por corrupção ativa e o funcionário público por corrupção passiva. Mas o particular pela corrupção ativa e o funcionário público por concussão, não. O último crime é o crime de prevaricação, descrito no artigo 319 do Código Penal. Código Penal, artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Temos 3 verbos: retardar, deixar de praticar ou praticar ato de ofício contra a lei. Estas 3 condutas vão configurar o crime de prevaricação, desde que o agente tenha cometido esse comportamento para satisfazer interesse pessoal ou para satisfazer sentimento pessoal. Aqui, a diferença maior que se dá para a concussão e a corrupção passiva é que naqueles a vantagem indevida era econômica. Aqui não, aqui é pessoal, mas não financeira, não pecuniária, não econômica. Como interesse pessoal, nós podemos, por exemplo, um oficial de justiça que deixa de praticar uma ação de despejo, cumprindo um mandado judicial, exatamente para fazer um favor para um conhecido. Ou em função de conseguir a rematrícula do filho numa escola pública. Agora, pode ser também para satisfazer sentimento pessoal, como um delegado de polícia que indicia alguém por raiva, ódio, vingança, ciúme, inveja, ou deixa de indiciar por amor, carinho, afeto, amizade. Nesses casos, chegaremos à consumação do crime de prevaricação com a prática do verbo. Mas e a tentativa é possível? Depende da conduta. Nas condutas omissivas de retardar ato de ofício ou deixar de praticar ato de ofício, não. Porque ou ele retarda e consuma, ou não retarda e não é crime. Ou ele deixa de praticar e consuma, ou não deixa de praticar e não é crime. Agora, a tentativa na conduta comissiva, sim. No praticar ato de ofício. Se tenta, mas não consegue praticar o ato, contra expressa previsão legal, na modalidade tentada ficará a conduta de prevaricação. Então, pessoal, encerrando o nosso encontro de hoje sobre os crimes funcionais, vamos com uma dica de estudo do dia. O livro
Código Penal comentado do Dr. Guilherme de Souza Nutti, da editora RT de São Paulo. Por hoje é só, até um próximo encontro.